Olhe para o seu saldo bancário. Agora, imagine que esse número é a única coisa que separa você da escravidão moderna. O sistema tem um plano para você. Ele quer que você corra, trabalhe e consuma até que seu corpo não aguente mais. Mas existe um muro invisível, uma barreira que o capitalismo colocou no seu caminho para garantir que você nunca escape. Esse muro se chama os primeiros 50 mil reais. Por que esse número? Por que não 10 mil? Por que não 1 milhão? Existe uma razão sombria para o começo ser a parte mais cruel e desumana da sua jornada. É o período onde as leis da matemática financeira trabalham contra você e não a seu favor. É onde a maioria morre psicologicamente. Se você não entender a mecânica perversa que acontece enquanto você tenta juntar seus primeiros centavos, você vai desistir antes mesmo de o jogo começar. Existe um ponto de virada matemático que muda as regras do mundo para quem o alcança. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que o sistema está tentando esconder de você, através do cansaço. Identificação. A esteira do rato. Você acorda, trabalha 8, 10 horas por dia. Você economiza. Você deixa de comprar aquela roupa, cancela a assinatura que não usa, evita jantar fora. No final do mês, você olha para a corretora e vê que o seu esforço hercúleo rendeu R$ 40 de juros. Você sente essa pontada no peito? É a frustração. E é exatamente isso que o sistema quer que você sinta. Nesta fase, você está vivendo na zona de esforço máximo e recompensa zero. É como tentar empurrar um transatlântico com as mãos nuas. Você sangra, você faz força, e o navio não se move 1 centímetro. Enquanto isso, o cara que já tem o capital assiste o navio dele navegar sozinho com o vento. A maioria das pessoas olha para esses R$ 40 de lucro e pensa: para que serve esse sacrifício? Eu prefiro viver o hoje. E é nesse exato segundo que o sistema venceu você. Eles te convenceram de que o progresso é lento demais para valer a pena. Mas aqui está o que eles não te contam. A quebra de crença. O motor está morto. Todo guru de finanças te diz para investir para o longo prazo, mas nenhum deles te diz que, nos primeiros 50 mil reais, investir é quase inútil. Isso soa como heresia, mas preste atenção. Se você tem 5 mil reais e consegue uma rentabilidade absurda, você ganha o preço de um jantar. O seu eu investidor é um bebê raquístico que não consegue carregar o próprio peso. Nesta fase, a rentabilidade é uma distração. O que importa é o seu sangue, é o aporte, é o quanto você consegue extrair da sua própria vida para alimentar a máquina. Mas aqui está o problema que ninguém percebe. O começo é cruel porque ele exige que você tenha a disciplina de um monge, sem te dar o prazer de um milionário. É uma fase de privação absoluta, sem nenhum feedback positivo da matemática. Você está voando às cegas em uma tempestade, esperando que o painel de controle mostre algo que não seja zero. Revelação progressiva. A barreira da dor. Por que os 50 mil são o número mágico da tortura? Porque é o limite da sobrevivência. Até você chegar nos 50 mil, qualquer imprevisto da vida real, um problema de saúde, um carro quebrado, um desemprego, tem o poder de aniquilar meses ou até anos de progresso. Aos 5 mil reais, você é vulnerável. Aos 20 mil, você está apenas começando a respirar. Mas aos 50 mil, algo muda na Matrix. É aqui que os juros compostos finalmente acordam do coma. Até esse valor, o seu dinheiro é um empregado preguiçoso que chega atrasado e não produz nada. Mas de repente, aos 50 mil, esse empregado começa a pagar uma conta de luz para você. Depois, ele paga o seu mercado. E é aqui que o segredo se torna perigoso. O sistema faz de tudo para que você gaste o dinheiro quando chegar aos 15 ou 20 mil. Eles lançam um novo modelo de carro, a nova promoção, a viagem imperdível. Eles sabem que se você passar dos 50 mil, eles perdem o controle sobre você, porque a partir daí, o dinheiro começa a criar vida própria. Microganchos, o deserto psicológico. Mas espere, se fosse só matemática, todo mundo seria rico. O problema é que a matemática é lógica, mas você é emocional. A cada 60 segundos que você passa nessa jornada, sua mente tenta te sabotar. Você começa a se perguntar se o amanhã realmente existe. Você vê seus amigos postando fotos em praias, ostentando passivos, e você se sente o idiota da sala. Só que ninguém te contou isso.
A dor que você sente não é falta de dinheiro, é o processo de desprogramação. Para chegar nos 50 mil, você precisa matar o consumidor que foi criado dentro de você desde a infância. É um assassinato psicológico. E dói. Dói porque você está abrindo mão do status agora em troca de uma liberdade que você ainda não consegue ver. Você está comprando sementes, enquanto todos os outros estão comprando flores de plástico que vão murchar em uma semana. Estratégia prática: a guerra de atrição. Então, como você sobrevive a essa crueldade? Como você atravessa a zona de morte? Primeiro, pare de agir como um investidor e comece a agir como um guerreiro de cerco. Esqueça a taxa Selic, esqueça o dividendo da empresa X. Nos primeiros 50 mil, sua única métrica de sucesso é a taxa de aporte. O quanto você consegue sequestrar do seu salário antes que o sistema coloque as mãos nele. Entenda o conceito de velocidade de escape. Um foguete gasta 80% do seu combustível apenas para sair da atmosfera da Terra. Depois disso, ele atravessa milhares de quilômetros com quase nenhum esforço. Seus primeiros 50 mil são os seus 80% de combustível. Se você aliviar o pé, o foguete cai e você explode no chão. Crie um vácuo de status. Pare de tentar provar para pessoas que você não gosta que você tem um dinheiro que você ainda não possui. A anonimagem é sua maior arma nesta fase. Quanto menos as pessoas souberem que você está acumulando, menos pressão o sistema exercerá sobre você. O ponto de inflexão, quando o jogo vira. Imagine o dia em que você atinge os 50 mil. Você olha para a tela. O número está lá. Nesse dia, algo estranho acontece. O medo constante de "e se tudo der errado" começa a evaporar. Você percebe que tem um exército de 50 mil soldados trabalhando 24 horas por dia, sem reclamar, sem pedir aumento, sem dormir. A partir daqui, cada R$1.000 que você adiciona tem um impacto multiplicado. O que levou 3 anos para juntar, agora vai levar 1. O que parece impossível hoje se torna inevitável amanhã. A armadilha do reconhecimento. O teste de caráter. Você cruzou a fronteira. O número 50 mil brilha na tela do seu banco. Pela primeira vez em anos, a pressão no seu peito diminui. E é aqui que o sistema prepara a sua armadilha mais sofisticada. Ele não vai mais te atacar com o medo, ele vai te atacar com o merecimento. O seu cérebro, condicionado por décadas de consumo, começa a projetar. Eu me esforcei tanto, eu sobrevivi à zona de morte, agora eu mereço um prêmio. O sistema sabe que você está exausto. Ele sabe que sua força de vontade foi drenada para chegar até aqui. Então, ele coloca o objeto do seu desejo na sua frente. Talvez um carro melhor, uma reforma, uma viagem que, finalmente, você pode pagar à vista. Mas aqui está o erro fatal que ninguém percebe. R$50 mil é um capital perigoso. É muito dinheiro para quem nunca teve nada, mas é dinheiro nenhum para quem quer ser livre. É o limbo do capital. Se você gasta 20 mil agora, você não está apenas gastando papel impresso, você está assassinando o motor que acabou de começar a girar. Você está voltando para a atmosfera da Terra exatamente quando o seu foguete começou a flutuar no vácuo. Se você ceder ao merecimento agora, o sistema te captura novamente, mas com uma diferença. Desta vez, você terá a memória do que é quase ser livre, e a frustração de voltar ao início será 10 vezes mais amarga. A segunda camada, o custo da manutenção. Vamos falar da mecânica oculta. Por que o sistema odeia quem ultrapassa esse marco? Porque aos R$50 mil, você para de ser um cliente e começa a se tornar um concorrente. Até aqui, você pagava juros. Agora você recebe. O banco, que antes lucrava com o seu cheque especial, agora tem que tirar do lucro dele para remunerar o seu capital. É uma transferência de poder silenciosa. Só que o sistema tem uma contraofensiva, a inflação do estilo de vida. Perceba como, à medida que o seu patrimônio cresce, o mundo ao seu redor parece ficar subitamente mais caro. Seus amigos mudam de gosto, suas necessidades básicas parecem aumentar. Não é coincidência, é o design social trabalhando para garantir que o seu excedente financeiro seja drenado de volta para a economia de consumo. A regra dos 50 mil exige que você viva como se ainda tivesse zero. É uma dissonância cognitiva brutal. Você tem o poder de compra, mas se recusa a usá-lo. Você tem a nota, mas não toca a música. Aqueles que não suportam essa tensão psicológica são os que compram o passivo e voltam para a esteira,
condenados a trabalhar mais 10 anos para recuperar o que o merecimento destruiu em uma tarde de compras. A revelação da matemática invisível. Agora, entenda o fenômeno da aceleração parabólica. Se você levou 5 anos para juntar os primeiros 50 mil, a matemática de juros compostos, somada ao seu aporte constante, dita que os próximos 50 mil virão em menos de 3. Os 50 mil seguintes em 18 meses. O tempo começa a encolher. O dinheiro começa a fazer bebês em uma velocidade que o seu esforço humano jamais conseguiria acompanhar. Isso é o que os bilionários chamam de a inércia do capital. O começo é cruel, porque você está lutando contra a inércia do repouso. É a parte mais pesada da física. Uma vez que o objeto está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. O segredo proibido que o sistema não quer que você saiba é que a riqueza não é uma linha reta, é uma curva que começa plana e depois sobe para o infinito. A zona dos 50 mil é o exato ponto onde a curva começa a inclinar para cima. Se você soltar a mão agora, você nunca verá a verticalidade da riqueza. Você passará a vida toda na parte plana da linha, achando que o jogo está quebrado, quando na verdade você só parou de jogar antes do nível onde a gravidade muda de lado. O isolamento do acumulador. Existe uma consequência social da qual ninguém fala. Para chegar e passar dos 50 mil, você terá que se tornar um estranho para o seu círculo social. A cultura brasileira é celebratória. Nós celebramos o gasto, o churrasco, a parcela do carro novo, o eu trabalho para isso. Quando você decide acumular, você se torna o pão duro, o chato, o cara que não aproveita a vida. Essa pressão social é a ferramenta de controle mais eficaz que existe. Ela usa a sua necessidade de pertencer a um grupo para drenar o seu capital. Se você quer ultrapassar a barreira da crueldade, você precisa estar preparado para o isolamento. Você terá que ver pessoas com metade do seu patrimônio ostentando o dobro do seu padrão de vida. E é aqui que a sua mente vai te trair de novo. Você vai olhar para o seu vizinho com o carro do ano e depois olhar para o seu extrato de 50 mil. Naquele momento, o carro parece mais real do que os números na tela. Mas a realidade é o oposto. O carro dele é um dreno de liberdade. Os seus 50 mil são sementes de uma floresta que ele nunca terá sombra para descansar. A crueldade do começo é, acima de tudo, uma prova de resistência ao ego. Conceito de dinheiro de sobrevivência versus dinheiro de poder. A maioria das pessoas passa a vida toda lidando apenas com o dinheiro de sobrevivência. É o dinheiro que entra e sai para pagar a existência. Quando você acumula os primeiros 50 mil, você está criando a primeira unidade de dinheiro de poder. Dinheiro de poder não serve para comprar coisas. Ele serve para comprar o tempo de outras pessoas ou para garantir que ninguém possa comprar o seu. Com 50 mil reais, você tem o que os americanos chamam de FU Money, em nível iniciante. É a quantia que permite que você diga não para um chefe abusivo ou a uma proposta indecente sem medo de passar fome no mês seguinte. A crueldade do começo existe para filtrar quem merece ter esse poder. O sistema não quer uma população com reserva financeira, porque uma população com reserva é uma população incontrolável. Se você tem 50 mil, você não aceita qualquer migalha. Você se torna um negociador. Você se torna perigoso para o status quo. O começo é doloroso, porque é um processo de desescravização. E nenhuma corrente se quebra sem muito atrito e calor. Você está sentindo o calor. A pergunta é: você vai recuar para o conforto da sombra ou vai aguentar a forja até que a corrente se parta de vez? A anatomia do aporte invisível. Vamos entrar na tática que os bancos escondem. Existe um fenômeno chamado aporte invisível. Quando você tem 50 mil investidos a uma taxa média, o rendimento mensal começa a equivaler a dias inteiros do seu trabalho. Imagine que, por volta desse valor, o seu dinheiro trabalha para você de segunda a quarta-feira. De quinta em diante, é você quem trabalha. A maioria das pessoas morre na quarta-feira financeira. Elas nunca chegam a ver o dinheiro trabalhando a semana inteira. O objetivo oculto da regra dos 50 mil é fazer com que o aporte invisível, os juros, se iguale ao seu aporte real, o que você tira do salário. No dia em que os juros que você recebe são iguais ao valor que você consegue poupar, você atingiu a velocidade de dobra. A partir desse ponto, o seu patrimônio vai dobrar mesmo que você pare de aumentar o aporte manual. Você se tornou um passageiro em um veículo autônomo. Mas para chegar nesse assento, você teve que carregar o carro nas costas por quilômetros de estrada de terra. O sistema conta com a sua incapacidade de entender essa progressão geométrica. Eles querem que você pense de forma aritmética.
Se eu levei tanto tempo para ter isso, levarei uma eternidade para ter o dobro. Eles mentem. Eles sabem que a matemática da riqueza é explosiva, não linear. Agora você entende. A crueldade não é um erro do sistema, é uma funcionalidade. Ela serve para filtrar quem realmente deseja a liberdade e quem apenas gosta da ideia de ser livre, enquanto toma um café caro. Os primeiros 50 mil reais são o seu preço de resgate. É o valor que você paga para a vida para que ela pare de te dar ordens. Muitos vão ouvir este roteiro, vão sentir um frio na barriga, mas amanhã estarão de volta à mesma rotina, alimentando os mesmos vícios e enriquecendo os mesmos bancos. Mas alguns de vocês, os poucos que chegaram até este minuto final, sentiram algo diferente. Vocês entenderam que a dor do começo é, na verdade, o som das correntes sendo forçadas. A regra está posta. A matemática é imutável. A pergunta que resta, a única que realmente importa, é: você vai continuar sendo o combustível do sistema ou vai finalmente decidir se tornar o motor? A zona de morte está à sua frente. Atravesse-a. Ou aceite que o resto da sua vida será apenas uma repetição do dia de hoje. A escolha, como sempre foi, está nas suas mãos.